Paz seja convosco, meus irmãos. Uma boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo em tempo diferente, né? Desde já peço a Deus que abençoe a sua vida. Estamos aqui no dia 59 da nossa campanha dos 100 dias, né? Para uma vida de rompimento. Então, eu peço que você feche os seus olhos agora e vamos iniciar com uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar em tua presença. Obrigado, Senhor, porque desde o amanhecer, o Senhor está presente em nossas vidas e que permaneça assim, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, ouvidos, para receber a tua palavra no dia de hoje, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos, meu Pai, sentir a tua presença e que não venha ser eu, mas que venha ao ser o Senhor, meu Pai. Que seja aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Desde já agradeço a vida do pastor Adilto, da pastora Dió, que confiou em mim essa palavra do dia de hoje. Amém? E tá lá em Isaías 49:15, que diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém? Essa é uma promessa feita pelo Senhor para as nossas vidas, meus irmãos. Muitas das vezes, com a correria do tempo, com a nossa rotina, a gente acaba se esquecendo quem prometeu a promessa para nós. E muitas das vezes a gente se esquece que Deus está presente em nossas vidas, que Ele cuida do nosso levantar, do nosso deitar, desde os problemas até as nossas alegrias. É Deus quem está conosco. Então a gente não pode esquecer isso em nossas vidas, porque sim, você pode ser abandonado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus familiares, por amigos que você tanto ama, mas Deus, Ele nunca irá abandonar você. Amém? E nessa página fala, né, que a gente deve iniciar com aquilo que nós temos. Muitas das vezes a gente tem medo de começar uma coisa porque a gente não tem recurso, porque a gente não tem ferramentas, quando na verdade a gente precisa iniciar um projeto, um propósito com aquilo que a gente tem em nossas mãos, porque assim Deus fará acontecer, né? Deus, ele vai trazer o recurso, ele vai trazer o que é necessário. Mas para isso, primeiro, a gente deve confiar e acreditar nele, do que ele vai fazer acontecer. Então, muitas das vezes, a gente tem que iniciar um processo com medo mesmo. Muitas das vezes, a gente tem que confiar que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Então, não tenha medo de iniciar um projeto, não tenha medo de abrir um propósito. Mas eu não tenho recurso. Mas eu não tenho condição. Mas não coloque empecilhos na sua caminhada, na sua trajetória. Porque Deus, Ele quer fazer acontecer quando a gente não tem, às vezes, o recurso. Por quê? Porque isso já é uma manifestação do Senhor em nossas vidas. Então, meus irmãos, no dia de hoje, nessa tarde, eu quero que vocês entendam e coloquem na cabeça de vocês que Deus, Ele é conosco. Deus, Ele traz o sustento. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso bem presente na hora da angústia. Então, não tenha medo. Muitas das vezes o processo vem em nossas vidas para só nos testificar de que Deus é conosco. Então, se hoje você passa por uma situação, é para manifestação da glória de Deus. Deus, Ele quer dizer para você no dia de hoje que Ele está contigo. Por mais que pessoas abandonem você, por mais que, às vezes são pessoas que você, poxa vida, Deus, mas eu era tão próxima. Poxa vida, Deus, mas eu amava tanto essa pessoa. Pessoas sim podem te abandonar, mas Deus não. Deus, Ele se faz presente na sua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro.
Então, muitas das vezes, quando algo acontece, quando pessoas se afastam, é porque Deus sabe de coisas que muitas das vezes a gente não sabe. Então, confia no Senhor, confia no propósito, confia no processo, porque Deus fará acontecer. Amém? Deus é com nossas vidas. E nos tempos de hoje, a gente consegue ver essa testificação na nossa vida mesmo. No que a gente passa, muitas das vezes na nossa igreja, com as pessoas da igreja. Deus, ele mostra que é conosco. Porque às vezes você chega num lugar e às vezes um abraço só te cura, um paz. Então ele mostra, ele se manifesta através dos pequenos detalhes. Então se atente aos pequenos detalhes, porque Deus, ele quer falar conosco o tempo todo, meus irmãos. Ele quer te mostrar o tempo todo que ele é comigo e ele é com você, amém? Então apenas creia e confie que o Senhor está dando recurso e está dando a direção para minha e para sua vida, amém? Fica com essa palavra rápida, mas objetiva, para você entender que Deus, ele é com você. E Deus, ele fará acontecer no tempo correto. Porque muitas das vezes não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. Porque ele sabe, ele é fiel para cumprir. Amém? Então feche seus olhos ainda onde você está. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por esse devocional. Que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa ter falado nos nossos corações. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, nos fazer, meu Pai, entender que o Senhor é conosco, que o Senhor é fiel em nossas vidas e o que o Senhor quer, meu Pai, é que nós venhamos crescer e frutificar. Em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo fôlego de vida, pelo nosso andar, pelo alimento que está em nossa mesa. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no dia de hoje. Lembrando que amanhã, domingo, é o nosso culto da família às 18 horas. E também o nosso culto Kids. Então traga os seus filhos para cultuar conosco. E às 20 horas é o nosso culto da juventude. Então você não pode ficar de fora e não pode perder. Eu quero dizer que eu fui!